Boa noite, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AUTV. Você nos segue pelo Família Palestra sem o A no final, né? E curte a gente no Facebook, Família Palestra TV. E você fazendo suas perguntas com hashtag Família Palestra TV aqui no Twitter, você vai participar e concorrer a brindes e poder fazer suas perguntas. Hoje a gente está com bastante gente aqui, tem bastante gente na arquibancada, tem o pessoal aqui convidado. Vou cumprimentar aqui o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Um abraço para toda a coletividade. É isso aí. Silmara, boa noite. Boa noite, do outro lado aqui também, no meu lado, Isidoro. Boa noite, pessoal. Palmeiras mais uma derrota, mas faz parte, hein? Essa daí tava... Quando ele começar a enfrentar times do nível dele, ele vai ganhar. É. Diegão, boa noite, Diego. Boa noite, gente. Boa noite. Pessoal da arquibancada aí, boa noite. O pessoal tá na produção hoje aqui. Maníaco. É isso aí. Bom, a gente tem bastante coisa para falar aí. Tem a questão dos milionários, né? Falar sobre o jogo do Milionários, que foi treino. Né? Mas foi um treino que não foi tão bom, então, né? Não treinou tão bem assim, porque chegou ontem já não... Mas é aquilo que eu falei no início, Tarso. O Palmeiras, quando enfrenta time do nível dele, aí ele vai bem. Foi bem contra a Ponte Preta, foi bem contra o Curitiba, foi bem contra o Milionários. Aí quando pega um time um pouquinho melhor, aí a gente vê o que viu ontem, né? Uma lástima. Agora o próximo jogo, contra né? o Curitiba tem que ganhar. Contra o Curitiba, lá em Araraquara, né? Os ingressos a gente já tem os valores? R$40. R$40 mesmo. É. E o Palmeiras vai jogar numa sequência que ele tem que ganhar de qualquer maneira. Que é Curitiba, vai pegar o Náutico lá, né? Bahia. Vamos supor que ele dá o empate, vai os dois jogos. E o Bahia lá também. Dá pra ganhar. E o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro tem que ganhar aqui de qualquer maneira. Pega depois o Flamengo tem que ganhar aqui. Enfim. O Inter lá. O Flamengo é lá. Flamengo é lá. A gente pegou o Flamengo aqui na Arena Barueri. O Inter lá é complicado. Eu não me lembro. A outra vez que eu me lembro que o Palmeiras ganhou do Inter, foi 2x0 gol do... 97. Foi 97, né? Caramba. Foi do Edmundo uma vez? Não, esse Edmundo foi aquele Paulo em cima da linha. Foi 94. O som tá bom, Serginho? 97 eu tava no Vasco. Tava no Vasco, é. Né? O Cruzeiro aqui em São Paulo, o Palmeiras sempre se dá bem. É, mais ou menos. É só marcar um montinho. A única coisa que me anima nisso tudo é que o Valdívia tá fora até o final do ano e tomara que ele não volte mais. Se foi a molecada pra jogar, foi esse Thiago Real, que esse Caicá, tá louco, e tô atrás. O ingresso para Araraquara quinta-feira ia ser R$50, cara. E aí, eu e mais algumas pessoas ficamos sabendo e fomos falar com as pessoas certas e eles abaixaram para 40. Mas eles iam colocar para mais R$50 por causa da região, o Palmeiras não joga menos na região. O primeiro jogo até tem um impacto emocional da situação do Palmeiras estar jogando. Agora o segundo jogo, os R$50, o poder aquisitivo das pessoas da região não é o mesmo do paulista, do paulistano. E aí você tem que ver se o valor vai agregar. 20 mil pessoas, né? É, mas eu fui nesse estádio, né, depois da reforma,
Então é um estádio bem legal. Se ele ficar cheio, vai ser bem bonito. Porque esse estádio nunca ele encheu. Não sei, talvez um clássico regional, mas nunca teve um jogo de impacto cheio lá. Então, a gente tem um estádio. O estádio é bem bacana. Ele lembra a Arena Barueri, assim, eu fui antes, né? A última vez que eu fui foi antes da reforma, inclusive fui de trem na época que a gente foi assistir Palmeiras Ferroviária. Então, aí depois da reforma eu não fui. Vamos ver se a gente consegue ir pra lá pra gente ver como é que tá. A última vez que eu fui para Araraquara assistir um jogo do Palmeiras, o ataque da Ferroviária, eu me lembro que tinha o Bazani no Nossa senhora. Na direita, Nicanor de central. Que é isso, meu? Que é isso? Claudião, bom, você tá aqui participando pela primeira vez, está aqui, né, já acompanha a gente há algum tempo e o que você acha dessa sequência de jogos que a gente tem hoje aí para tirar a gente dessa zona desconfortável que é do rebaixamento, né? Se nós analisarmos a situação do clube, sendo 10 partidas ainda a serem feitas e 30 pontos, o Palmeiras precisa mais 20. Completando os 26 que possui, vai para 46 e passa tranquilo. O único detalhe é principalmente a questão referente aos jogos de fora, como o Internacional, o Flamengo e o Náutico, porque jogar nos aflitos é complicado. Quem vai ficar aflito é a torcida do Palmeiras, né? Ontem, ao ver o jogo, a crítica é muito ainda aguçada. E a possibilidade de resultado positivo depende principalmente do que ocorre com o esquema tático. E os jogadores me parece que estavam com algum problema, estavam desencontrados, mas sobre os 10 jogos, como são 30 pontos e necessita-se de 20, eu acho que o Palmeiras pelo menos esse ano se salva. E você, Silmar? Olha, eu rezo todo dia, viu? Eu rezo porque eu acredito em milagres, eu acho assim. Eu não me conformo de nós termos sido campeão do Brasil, da Copa do Brasil, e depois disso o jogo vem caindo. De repente melhora, ganham-se 3 jogos, e aí cai de novo. Então assim, para quem torce, né, não entendo muito, tanto quanto vocês de futebol, mas eu torço muito pro meu time. É frustrante você ir num estádio, você tá ali com a torcida toda, lotando, dando incentivo ao time, e realmente ninguém faz nada dentro de campo. Então, para mim, olha, Silmara, desculpe, mas eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que o time do Palmeiras, ele, pela sua limitação, a impressão que passa é que ele, quando pega time grande, que nem o São Paulo, o Corinthians e outros Santos também, jogadores como Arthur, Juninho, o próprio... Espanam, né? Pô, os caras parece que tremem, meu, parece que eles ficam desesperados. Então, mas eles não têm a torcida, e a torcida tá lá. Não. Independente de ser organizado, eu tô dizendo assim, torcedor palmeirense, entendeu? A torcida tá lá incentivando. Não, tudo bem, Silmara. Pra melhorar um pouquinho o ânimo. Você não entendeu o que eu quis dizer. Não estou me referindo ao apoio da torcida. Sim, quando ele joga com um grande. Quando ele enfrenta time grande, esses jogadores, eles não têm aquela bagagem de suportar o peso da camisa, eles tremem. Ontem era claro, notório, a gente vindo o jogo, que quando o Arthur pegava a bola, não é jogador pro Palmeiras, não adianta. Juninho, lateral esquerdo, ele pode ser um bom. É aquele jogador que ele vai jogar bem contra o Curitiba, ele vai jogar bem. Aí quando ele pega por exemplo, o São Paulo, já vai subir, vai tremer. Vê o Lucas na frente dele, vai ficar desesperado. Você pega o próprio Márcio Araújo, que é outro jogador limitadíssimo, que quando ele pega um time que nem jogou contra a Ponte Preta, jogou contra o Figueirense, ele não foi mal, foi bem. Quando ele pega o Corinthians, vai jogar contra o time grande, desaparece. Então é essa a tônica do Palmeiras. Não tem. O Palmeiras só tem 4 jogadores que seria a espinha dorsal dele, que poderia impor um padrão de jogo, um ritmo de jogo, impor respeito quando entra em campo. Que é o Barcos lá na frente, que segura, no meio de campo teria que ser o Valdívia, mas é sem vergonha, safado, cachaceiro, vagabundo, cai, não merece. Eu queria saber, quem é que falou que ele é ídolo, tá? Um cara que não tem comprometimento nenhum. Quando ele foi sequestrado, tomara que tenha levado ele embora, tava torcendo, aí ficou, e ele tá vendo isso aí, ó. É uma desgraça dentro do time, ganha 420 pau, pra ele ficar caindo todo o jogo e só recebendo cartão amarelo. Vagabundo, que nem o Paulinho falou outro dia aqui, canalha. Depois
Então a gente não pode contar com ele. O Henrique e o Assunção, tá? Esses são os caras que tem que comandar. Só que quando você tem nesse quarteto, quinteto, um que não ajuda, aí os outros desaparecem, tá? Então o Palmeiras está nesse problema. Agora ele vai sair fora, que quando ele saiu machucado e entrou o Thiago Real, o Palmeiras até melhorou um pouco. E o São Paulo, tá? Queira ou não, ele tem que admitir isso, como fez o Corinthians, quando eles perceberam a fragilidade do Palmeiras, o desespero do Eles jogador, tiraram o pé, né? Tiraram o pé. Pô, teve uma hora que o Lucas pegou uma bola, ele quando ele chegou, ele pegou e recuou a bola. Ficou claro, ficou até, pô, foi vexatório, tá? Foi aquilo que eu falei, nossa, pelo amor de Deus, há muitos anos eu não via a gente ser humilhado, tomar um chocolate, assim, um baile, mas, ó, foi deprimente, tá? Foi deprimente. Mas é aquela coisa, né? Você planta e você colhe. Eu acho que se a diretoria do Palmeiras não montou um time competitivo, montou um time para disputar a Copa do Brasil, é um time que disputa um torneio com times de menos expressão. O único jogo importante da Copa do Brasil não foi o Grêmio. O jogo mais importante foi o Grêmio no Olímpico, que era um time grande, digamos que grande. De resto, quando a gente pegou o Campeonato Brasileiro, pegou todos os times grandes, o Palmeiras teve dificuldade. O Inter a gente perdeu, o Grêmio a gente empatou, o Atlético a gente perdeu acho que as duas. Não, perdemos as duas pro Corinthians, do São Paulo, perdeu as duas pro Atlético Mineiro, perdemos pro Fluminense. Bom, a gente pro Vasco, todos os times grandes a gente tomou coco. Ou a gente empatou, a gente perdeu, mas a maioria a gente perdeu. Até no Bahia perdeu em casa. Então aí você pega. Mas aí foi roubado, né? Mas isso é sempre assim. Né? Aí você pega, isso é a questão de planejamento da diretoria de contratar jogadores que tem competência para jogar contra times pequenos, que sentem pressão, jogadores que têm menos valor de mercado. E aí contrata um jogador igual o Juninho, igual o Arthur, e aí o resultado tá aí agora. O time que contrata 9 jogadores do São Caetano, o São Caetano tá lá penando na segunda divisão, o que você pode esperar? Pois é. Bom, deixa eu comentar aqui. Tem o Nishimura que está aqui no ar, o Ademir Dolive. O Nishimura encaminhou pra gente 2 brindes pra gente sortear. E eu já o Nishimura. Uma mochila e um tênis da Adidas pra gente sortear no último programa do mês. Então todo mundo que participar do programa esse mês aqui, colocar a hashtag Família Palestra TV, vai estar concorrendo. Então o Tom Leal já está concorrendo, a Camila Vinturelli já está concorrendo, Marcos Bento tá aí? A Sam já está concorrendo, o Paulo Nóbrega também, o Diego Zucco está aqui, né, tweetando aqui, mas ele está participando aqui, né? A Beta pediu para você mandar um beijo para ela. O Alfa vai mandar um beijo pra Beta. O Arthur Guiduli, o Edinho, Marcelo Buratini, deixa eu ver no chat também aqui quem está no chat. No chat tem o Rogério Thiago, o Anos 80, o Tom Leal também está aqui, o Green Force, tem bastante gente aqui também, mas vamos lá no Twitter. No Twitter, quem estiver participando do Twitter, colocar a hashtag Família Palestra TV. Eu não usei o Twitter, mano. Eu já percebi que o seu tá... Mim, né? Foi, eu que fiz a sua conta, mas tudo bem. Eu falei, o Isidoro com o Twitter na mão, meu, olha, vai ser, ó, o Alex no Palmeiras tá pedindo pra... que é o Luizinho Barbo. Posso falar? Não, deixa eu falar primeiro que isso daí a gente tava comentando em off aqui hoje, sobre a vinda do Alex. Gente, pensem um pouco, vejam alguns jogos antes do Alex ir embora e vejam o que é você trazer o Alex. O pessoal, quando ele saiu, há tanto tempo atrás... 12 anos. 10 anos atrás... 12, em 2000 ele foi embora. Não, ele fez... Faz 10 anos que a gente não ganha da bicharada, ele fez aquele gol... É verdade, 2002. 2002. Ele saiu na metade de 2002. Fez aquele gol contra a bicharada e logo depois saiu. Aí, naquela época, a gente fez colaborou, fez aquele cartaz lá, né, o outdoor em frente à bicharada lá, e eu tive a honra de ajudar a participar, né, a colaborar com aquilo. E aí o seguinte, o pessoal chamava, é o Alex Otan, é o Acende e Apaga, isso há 10 anos atrás, gente. O cara tá 10 anos mais velho, vindo da Turquia, e o pessoal tá reclamando do Valdívia hoje. Então, não vamos, tudo bem, mas aí é Márcio Araújo, não sei o que, tudo bem, ele é melhor que quase todos que estão lá. Mas, sinceramente, eu acho... Comentário? Pode, com certeza. Olha, eu vou dar minha opinião, que o Tarso tá falando de coisa, porque na época a gente
mais ou menos nós tínhamos já o programa de rádio em 2001, né, Tasso? 2002? 2002. 2002. Um programa de rádio, e eu me lembro, não sei qual jogo foi, que nós estávamos lá no programa, qual que chamava aquela rádio lá? Na imprensa? Na imprensa, ali em frente ao Shopping Paulista. E tive um jogo lá que ele xingou o Alex, mas foi um jogo decisivo que ele tinha sumido, né? Então, ó, Alex, que eu me lembre, ele fez 3 jogos pelo Palmeiras, tá? Em toda a carreira dele. Contra o Vasco no Rio, pela Libertadores de 99. Contra o River Plate 3-0. E contra o São Paulo, que ele fez o gol do chapéu contra o Rogério Ceni. Sendo que, naquele ano, o Palmeiras jogou 3 vezes com o São Paulo. Ele ganhou um jogo, empatou outro e perdeu outro. E saiu de 2 campeonatos. Ou seja, aquele que ele fez 4 gols de chapéu não valeu nada, a não ser pela tiração de sarro, que inclusive nós fomos lá colocar o outdoor lá em frente ao CT, uma série de coisas assim. Agora, no mais, na final, se o pessoal se lembra bem do Alex, na final da Libertadores da América em 1999, a gente queria matar ele dentro de campo, porque ele estava morto, sumido, desaparecido. Se não o Júnior lateral. E em 2000, na final contra o Boca, ele não jogou nada. Nada. Ele foi para a seleção brasileira, os caras queriam matar ele na seleção. O Alex é isso. Agora, a carência do Palmeiras, da gente, o desespero, uma série de coisas tal, os caras esquecem e se lembram, obviamente, dos títulos. Se a gente fosse lembrar dos títulos, então tem que trazer o Galeno de volta, tem que trazer aquele Aguinaldo de volta, tem que trazer Euler, tem que trazer de volta. Porque, pô, Alex, não dá. E sem falar que todos os ex-jogadores que conquistaram alguma coisa no Palmeiras, saíram e voltaram, não virou. O único foi o Evair. Nós xingamos o Zinho, nós expulsamos, o Edmundo foi mal, a gente xingou o Roque Júnior, o César Sampaio foi mal, quando ele foi pro Corinthians foi horrível, sabe? Então, o Alex, 35 anos, de óculos, vai pro Curitiba, já torceu pro Coxa lá na final, vai pra lá, vai. Posso manifestar? A gente já tem Barril Carvalho, já tem esse vagabundo do Valdívia, tem um monte de cara aí, vai trazer um cara pra ficar dormindo no meio de campo, pelo amor de Deus. Eu vou próximo programa, vou trazer uma camiseta pros Isidores, que eu venci a timidez. Ele fala pouco, né? Eu sempre tive essa ele e o Serdano no programa. Ele sempre que ele tiver esse programa de manifestação, ele não consegue. Às vezes a gente tá numas saias justas aí, umas reuniões aí, todo mundo trava, o Isidoro já levanta e pá, como para de falar. Que legal do Filipão? É. Agora pode falar. Agora pode falar, já foi embora. Começou todo maluco, né? Depois ele foi a... Cláudio, pode falar. Seria assim, como eu sou sócio do clube há muitos anos, há um detalhe que nós estamos esclarecendo aqui, todos os problemas que temos há décadas. Nós não temos planejamento, estamos classificados à Taça Libertadores, não temos uma equipe montada, estamos fugindo do rebaixamento, não damos oportunidade aos jogadores de base. É necessário que todos se conscientizassem que o Palmeiras está há muitos anos perdido no tempo e no espaço, por omissão de muitas pessoas que lá dentro só trocam o seu cargo através de uma carteirinha. Não há planejamento algum para os próximos campeonatos disputados em 2013, que é o Campeonato Estadual, Taça Libertadores, a Sul-Americana, que talvez ele seja convidado, o Campeonato Brasileiro e quem sabe se der bem na Libertadores, dispute o Mundial. Palmeiras não tem nem a estrutura pronta, nem no seu próprio centro de treinamento para receber qualquer oportunidade para qualquer seleção no Mundial de 14. O que nós temos em mãos é, na verdade, uma empresa que é parceira do Palmeiras, que é a W Torre, que está construindo um dos maiores centros de entretenimento da América Latina, que não dá para comparar ao centro de compostagem de Itaquera e muito menos ao centro de pederastia do Jardim Leonor. Eu não estou conversando com você porque não tenho conhecimento. Eu sou arquiteto, sou sócio, estou acompanhando as obras. O que é feito pela mídia e principalmente por todos os políticos da cidade de São Paulo, hoje que é dia de eleições, é vergonhoso. Nós tivemos 27 laudos. José Cirilo Júnior teve um trabalho de praticamente desde 1995, onde um sapo gordo fez o projeto de remodelação do Palestra Itália e foi remodelando todos os projetos, até que houvesse o projeto do arquiteto Taveira, que fez o estádio do Alvalade,
em Lisboa, do Sporting, e depois houve a própria entrada da W Torre como parceira, que está exatamente construindo o estádio que é do Palmeiras. Não adianta a mídia insistir dizendo que o Palmeiras vai pagar locação, é ao contrário. Quem está pagando para construir um clube novo, que tem todas as dependências boas, é a W Torre. E nós seremos exatamente os receptores de receitas múltiplas. Então, a torcida do Palmeiras que está assistindo aqui, não se engane pela retórica que eles têm. E tem um detalhe. Hoje, o atual centro de compostagem pertence a um fundo imobiliário. Significa que nós teremos as dificuldades de chegar até aquele antro de bandidos na Zona Leste e depois eles não terão nem dinheiro do naming rights, que é a publicidade do envelopamento. Esse é um dos principais problemas. Depois de organizado, o Palmeiras precisa arrumar suas fileiras políticas. Não dá para manter pessoas que eu presenciei na última segunda-feira, que estavam praticamente no último passo da vida e senis, administrando um clube que tem 15 milhões de torcedores. E não é só em São Paulo, são nos 26 estados e no Distrito Federal. Então não tem planejamento de marketing, não tem planejamento estrutural, não sabe nem o que faz. Outra questão que eu estava comentando em office aqui, o Tarso, seria o seguinte: todos os clubes, inclusive o Game lá de Porto Alegre, tem o logo do projeto deles, da Arena Game, na camisa e nos agasalhos. Isso é uma falta de planejamento. Isso que é o pior. E tem outro detalhe: aos diretores, se algum tem coragem de assistir o programa, tem uma frase todos assistem, todos assistem, jogadores inclusive. Exatamente, e tem uma definição que foi colocada naquela página cinematográfica nacional. Pede para sair, mas pede e não vai ser agredido, não vai haver o tabefe na cara. A saída deles é a porta de serventia. O Palmeiras tem 15 milhões de pessoas interessadas em ajudar, enquanto nós temos exatamente pessoas dentro do conselho que destroem o clube. Só isso que é o depoimento. Em cima do que o Cláudio falou, vou pegar 3 pitacos. Né? Primeiro, do conselho. Segunda-feira teve a reunião do conselho, e eu acho que já comprei o táxi, já falei com o Gustavo, com o Batman, o Edu, o Scarpelli e todos que é do nosso grupo aí. É o seguinte: tem que acabar com o corporativismo. Tem que divulgar o nome dos ausentes. Todos aqueles caras que faltaram na segunda-feira, temos que divulgar. Temos que divulgar o nome das pessoas que votaram contra a Arena. Chega de corporativismo. Tem que votar. Eu sei que a sessão de segunda-feira ainda não foi terminada, ela não foi encerrada. Eu não sei como é que funciona lá. Assim que foi encerrada, esses 91, 92 que faltaram, por aí. Não poderão votar na próxima. Tem que ser divulgados os nomes de cada um que não Mas foi. Isso deixa eu falar um detalhe dessa questão dessas ausências. Eu acho que todo mundo aqui tem uma ligação política com o clube, todo mundo conhece um pouco o clube. As pessoas que seriam mais beneficiadas com as eleições diretas seriam 2 nomes na nossa visão. Acho que é unanimidade. Seria o Paulo Nobre e o Pescarmona. Mas o Pescarmona são as pessoas que frequentam o clube. Não, mas quem seria e o grande líder do lado do UVB é o seu Beluso. Eu sou candidato ao UVB, eu não nego isso, mas essa do Beluso não ter ido na reunião e o seu Paulo Nobre não ter ido na reunião, na minha opinião, Diego, não estou falando por ninguém, mostra a falta de comprometimento e de interesse deles com o Palmeiras, porque eu, o Tarso, o Isidoro, o Leandro, o Amaury, eles também, a gente se adequa a nossa agenda, nosso dia a dia em função do clube. Pô, o Palmeiras vai jogar em Recife, eu queria passar o final de semana com a minha família lá, eu já vou comprar passagem, que eu já aproveito e vejo o jogo. E essas pessoas que têm a chance de ter o poder na mão, não conseguem adequar suas rotinas ao clube. Então, quem diria se for um dia presidente? Eu acho que eles deram um tiro no pé, cada um com a sua desculpa, cada um com seus motivos. Só que eles não poderiam ir colocar o Palmeiras em primeiro lugar. Foi um absurdo, tanto o seu Paulo Nobre quanto o seu Beluso. Eu não sou defensor de ninguém, não quero defender ninguém, porque tenho algumas... Eu tinha algumas restrições ou discussões com o Beluso, já conversei com ele, mas segundo informações ele não foi porque ele teve um evento com a Dilma, tá? Agora saber o que é mais importante. Não, brincadeira, né? Evento com a Dilma. Ele é presidente do PT agora, ou o Paulo Nobre não ter ido, na minha opinião, eu acho que esse cara, sabe, o Paulinho, e depois um cara que tem o apoio do Mustafa,
Que ele falou que ele só tem apoio, mas não vai ter nada. E tem o Tipulo do lado, pra mim já tá. Não, eu não posso falar mal do Paulo Nobre, porque eu gosto dele, Eu eu também converso gosto, com ele. mas eu sou Puta de um palmeirense cara também. bacana. Eu sou Eu palmeirense gosto mais do acima de Palmeiras, eu gosto mais de qualquer um que tá aqui. Só que eu acho que o Paulo Nobre, e eu vou falar, o primeiro episódio que eu vou falar, eu ver ele, eu vou falar pra ele, você fez uma puta cagada de não ter ido, não importa qual foi seu motivo, não tem que falar que o pai ou a mãe dele morreu, porque Lutar na morreu, Suécia. que ele é órfão, então qualquer motivo que aconteceu aí é Não, incabível. pisou não e tem cabelo. eu acho que é um não bebê tem que ido. esquecer de apoiar E ele. eu acho que assim, agora muita coisa, a máscara caiu de muita gente que não foi nessa reunião. Tem que divulgar os nomes. E acho que tem que divulgar os nomes, porque foi um Tem que começar a absurdo. tornar público. Principalmente quem um dia um cara quer ser candidato à presidência, pelas diretas, não ir nas eleições indiretas. Pra mim virou aproveitador. O Cláudio falou sobre planejamento. Enquanto a gente não tiver essas eleições diretas, infelizmente, o ano que vem nós vamos ser meros participantes, porque é impossível, zero de qualquer perspectiva, você ter um presidente que vai tomar posse em janeiro e você disputar uma Libertadores e montar um time para ser campeão. Esquece. Os Gambá tentaram quantos anos para ser campeão da Libertadores e nós também. Quantos anos a gente vinha disputando a Libertadores para conseguir só em 99. Então, nós vamos ser meros participantes. Mas legal, bacana, vamos lá. Agora, e o terceiro, você sabe de onde surgiu? O Tarso vai saber. O Diego também. De onde surgiu o apelido do Mustafa de Sapo Boi, não? Não. Em 2005, 2004, deixa eu me lembrar, acho que foi 2004 ou 2005, nós estávamos tinha um bar ainda na Aclimação, e até acho que era quinta-feira santa, ou sexta-feira, quinta-feira, sei lá, e, não, eu abri o bar em 2002. Foi 2003, ou sei lá. E aí eu liguei pro Paulinho, ele tava todo mundo lá na quadra, eu falei assim, Paulinho, vamos fazer uma manifestação no sábado da Aleluia? Não, 2003 é Série B, né? Foi 2004 ou sim. Vamos fazer uma manifestação lá no sábado da Aleluia? Ele falou, ok, vamos fazer uma malhação, ele falou, vem pra cá, aí nós fomos lá pra quadra. Aí nesse tinha tido o carnaval, o carnaval tinha uns ratos lá, os isopor, né, tinha as alegorias e tinha um sapo grande. Aí o cara deu uma ideia daqui de lá, ainda falou assim, então vamos fazer o seguinte, foi o cachorrão, cara. Vamos fazer vamos malhar o sapo aqui, simbolizando o Mustafa. E os ratos empresários que fazem que roubam o Palmeiras e tal. Aí eles fizeram uma manifestação, uma malhação, que aí os meninos lá, o pessoal da época, o Jânio, todo mundo se acorrentou lá, né? No portão. No portão, aí depois ele tava com a chave até. E aí tu fez aquele auê lá, nós malhamos, aí pegamos todos os ratos e o sapo boi, né? Que era o sapo, nós jogamos no CT de São Paulo depois. Aí depois, passado um tempo, nós estávamos lá fazendo outra manifestação. Você vê quanto tempo que a gente vem fazendo manifestação. Aí a gente encontrou com o Mustafa lá na rua. Aí ele virou pra nós e falou assim, olha, eu já aceitei tudo quanto foi tipo de protestos que vocês já fizeram. Eu aceitei ser enterrado, aceitei isso, agora ser comparado a um sapo, isso pra mim é a pior coisa. Aí ficou, quando o cara não gosta... Grande cachorrão, grande cachorrão. Agora não tem grande jeito. Cachorrão, genial cachorrão. Bom, sobre esse momento histórico das eleições diretas, né, essa aprovação das eleições diretas, nós tivemos algumas vitórias, algumas batalhas internas, que quem está de fora não fica sabendo. Então a gente foi tweetando e foi colocando isso. Então todos os nossos conselheiros foram contribuindo e colocando seus comentários. Aí eu vou contar algumas das vitórias. Nós chegamos mais cedo lá e a Polícia Militar de rua, ela estava fazendo um comando de motos em frente ao palestra. Isso por volta das 6 horas. Então o trânsito estava todinho parado por causa disso daí, porque eles fecharam a Marquês de São Vicente numa pista. Falei, poxa, não é dia, nem hora, nem lugar de fazer isso. Aí falei, bom, deixa eu procurar quem é o responsável, né? Lá no Palmeiras, conversei com algumas pessoas, aí falei, vou falar com o comandante da tropa de choque, que estava lá dentro do clube. Conversei com ele, expliquei e tal. Ele falou, peraí, só um pouquinho que eu vou lá ver, né? Aí ele saiu e foi lá e comentou. Já chegou 5 minutos, já desmontaram o comando e já recolheram tudo. Então, quer dizer, uma coisa que poderia causar um transtorno, porque a mancha estava vindo a pé, ia ser um problema ali, podia dar... o pessoal ia passar pelo meio dos carros, podia dar um monte de rolo ali.
Então a gente evitou isso, então já foi uma vitória. Mas deixa eu te falar, Tarso, tinha uma base da Polícia Militar bem frente ao CT do São Paulo, eram 4 horas da tarde. A primeira base. Pois é, eles já estavam preparados. Para a recepção da Então, só que essa base foi trazida mais pra cá e começaram, pra mostrar que eles estavam ali, só pra falar que não estavam sem fazer nada, começaram, vamos pegar os motoqueiros aqui e vamos fazer. Só que o trânsito ficou um inferno, exatamente. E aí depois, nós percebemos que muitos conselheiros estavam entrando e não estavam assinando a lista. Eram os conselheiros do lado oposto. E a gente falou assim, poxa, mas como assim, né? Aí nós juntamos o pessoal a rapaziada mesmo, o pessoal da arquibancada. Aí nós fizemos o Corredor Verde. A gente tem a mesa de votação aqui, mesa de assinatura, e nós fizemos um paredão ali. O conselheiro chegava, a gente, assina aqui, vem aqui. Ah, não, pode assinar, daqui a pouco o senhor vai lá falar com fulano, vai pegar seu lanche lá, assina aqui. E ali a gente já foi pegando o pessoal. Então eles não tinham, eles ficavam, né, incomodados de passar sem assinar. Tanto que a gente... Só fazer um parênteses, Tarso. É isso que me anima no Palmeiras, viu, Claudio? É que tem um grupo de jovens do nós que está surgindo no Palmeiras, que é isso que está nos motivando, tá? Então está surgindo o Diego, tem o Tarso, tem o Gustavo, tem o Guilherme, tem o Batman, o Carlão, o Alemão... Enfim, tem se estiver faltando alguém aqui, não, tem muita gente Nicolau, aí. Sabe, tem um pessoal que vai ser esse pessoal que vai superar, o Toninho, sabe, o Herman, o pessoal que vai superar, tá? Porque a hora que Deus pegar o binóculo e olhar, você pode ter certeza que 90% aí, uns 70%, vamos dizer, vão ficar no céu tocando harpa, que já deviam estar lá há muito tempo, tá? E não ficar enchendo o nosso... Outros vão ficar no inferno, né? Vai lá abraçar o capeta. Então é esse pessoal que nem eu tava conversando com o Gustavo, ele falou pra mim que parece que tem uma emenda aí com o Guilherme, não deixaram ele colocar, sabe, então tem que pressionar os caras. Então já foi uma grande vitória. A primeira grande vitória que já teve no Conselho foi o não a vitalício. De agora em diante pode ter certeza que não haverá mais vitalício no Palmeiras. Tem que acabar com isso aí, tá? Fiquei sabendo que também, outro cara que perdeu muito ponto comigo, que eu tinha uma consideração, gostava dele, achava que tinha um futuro, era o Frasson e o próprio Munhoz. Pulou antes do navio, viu? Os ratos já começaram a pular. Então, tá fora, meu. Tá fora. Aliás, eu fiquei sabendo que o Munhoz e o Frasson pediram até expulsão do quadro associativo. Não sei se foi verdade isso. Falaram pra mim que eles pediram exclusão do quadro associativo. Se eles pediram expulsão do quadro associativo, é que a coisa é feia. Então... Não é que eles pediram pra sair do cargo. Se eles realmente pediram pra sair do clube, do quadro do clube... Esse foi um boato que a gente não tem essa confirmação ainda. Olha, Diego, se o Frasson e o Munhoz saíram do quadro associativo do clube, aí eles vão ter uma puta moral comigo. Eu vou respeitá-los novamente. Agora, só afastamento, aí acabou. Deixa eu só, o pessoal da produção tá pedindo pra gente chamar os melhores momentos, que eles vão acertar algumas coisas aqui na câmera. Então, os melhores momentos de Palmeiras e Milionários. Não, Milionários. Palmeiras e Bambi não teve melhor momento, não vai passar nada aqui. Milionário não, pobreza. O quê? O Isidoro chutou a câmera. Não, foi o Diego. Olha lá, vamos comentar os lances lá. Palmeiras teve acho que 7 mil pessoas nesse jogo, né? Foi um jogo legal para levar família e tal, por mais o horário, né? Mas foi um jogo que eu achei que o Palmeiras fosse... Aliás, no segundo tempo o Palmeiras pediu pra tomar um gol, né? Tava louco pra tomar um gol. Aí eles se desclassificaram no terceiro gol, né? Porque os caras deram. Porque quando eles fizeram o gol, aí eu falei, que o placar de 2-1 é pior do que você ganhar de 1-0. De showball acertou um bom lançamento no primeiro gol, né? Eu não sabia que o Palmeiras tinha uma divisão de showball. Até agora o barril de chopp foi pra jogar. É o barril Carvalho? É o barril de Carvalho. O barril Alambique que a gente tem. Né? Nossa. Exatamente. O lançamento que ele fez, pegou o cara tranquilo por trás da linha, Mas eu acho que ele tá um pouquinho fora de forma, a impressão. Tem poucas gramas. Agora, eu sei lá, o Palmeiras
Ele vai fazer, vai até onde? Ontem vocês estavam no estádio, principalmente, e há um detalhe interessante referente ao Palmeiras arrumou um calção novo, inclusive, né? Porque ele estava bem distante, tinha umas 3 listas amarelas. Não, mas ali é porque não tem É o uniforme. seguinte, o Palmeiras é um clube verde e branco e o Palmeiras não tem uma camiseta verde e branca. É A verdade. camisa do Palmeiras é verde e prata, verde, limão e verde. E o short é branco. E verde e dourado. O Palmeiras não tem uma roupa verde e branco. Então aconteceu o seguinte, o calção verde Ou é é com o laranja, verde e limão. é o com limão. Ou é Então com... ele vem com a cesta verde. Então o Palmeiras ontem teve que jogar com calção 2 pro São Paulo, uniforme 1 é do mandante de branco. O Palmeiras tinha um calção branco pra usar. É. Por isso que eu me recuso a comprar a camisa do Palmeiras na rua. Mas vamos falar dos melhores momentos aqui do Milionários. E aí a gente viu algumas. Ah, deu pra testar o Bruno, pelo menos, né? A gente viu algumas defesas. Ele saiu, mas que o Bruno melhorou. Só não deu pra desviar do Arthur, né? Ah, esse Arthur aí, pelo amor Essa de Deus. finalização foi bonita. Ele... Esse menino tá indo bem, né? Quem? Sim. O Thiago Real. Thiago Real, sim. É. Ah, o Valdívia, se você pôr um corno, é melhor que ele. Pelo menos o corno não cai. Com a fala do Cláudio, quando ele disse, por que não se aproveitar os meninos da base? Mas é necessário, porque o Palmeiras investe quanto? Eles têm gás, eles querem o Lógico. nome deles. Mas eu vou falar uma coisa pra você, desculpa, viu, o Silmar? Silmar. Eu vou falar. Beleza, mas eu não queria concordar com o Filipão, mas eu sou obrigado a concordar com ele. Quem é da base que é bom, me fala? Denone. Mas Diego Souza. não tá mais na base Não não. tá na base. Bom, tudo bem, mas da base subiu, mas o Na necessário... base que eu falo, eles que subiram. Aí, ó. Olha que bola. Não, eu acho que tem uns 4 ou 5 jogadores da base que eu acho que tem que subir. Até falo pro Jair, que é meu amigo, que fala. É. O resto não, mas tem uns 3 ou 4. Por exemplo, tem jogador na base que não joga menos que o Juninho, que podia estar. Aí, sim, aí eu concordo com ele. Isso eu quero dizer. Você, ao invés de você Aí, contratar esse Bruno- tipo de jogadores, você pode ter. Comentar os lances desse aqui. A defesa dele, essa bola, se o Palmeiras tomava gol aí, já estava desespero Já. geral. É. E o Bruno tá fazendo direitinho, espalmando pra fora. Encaixou bem nos últimos 3 jogos. Foi, ele foi. encaixou bem. Será que foi falar do Dida que ele ficou meio assim? Não, é preparador. Preparo físico. Ah, Até o preparo físico do Palmeiras melhorou. E tem que ser mais gente. O César Sampaio é outro que devia ter saído. Linda essa daí foi um excesso de O preciosismo. César Né? Sampaio, como gerente de futebol, foi um ótimo meio. Aí Foi o foi melhor meio de volante que eu vi jogar. É pra falar dos melhores momentos. Depois você corneta. O público quer ver os melhores momentos. Depois a gente corneta. do fraco, desse pobre aí, do pobre, nem milionário, é pobre. Mas vai tomar um calor desses caras na colônia. Vai, vai. É o que eu tô falando. Tô preocupado com o jogo do Curitiba aqui, tá? Esse gol Essa é a que quando chamou aí, aí, ó. jogadores marcando e o cara aparece Pois é. livre pra cruzar. Aí a gente vê, olha lá, toma um Essa foi a passeio. bobeira, ó. Sabe que eu fiquei impressionado? O Palmeiras tomou um gol do lado do Arthur. E falou, não toma gol do lado do Arthur, cara. É difícil. É difícil. O Palmeiras sabe. O Agora eu não Arthur. consigo entender, ele não faz um gol desse do outro lado, né? Não, assim, ontem contra o São Paulo, a gente tomou um gol em cima do Márcio Araújo, sabe? Coisa, né? O Arthur Massarulho tá jogando tão bom. Não sei como o Mano Menezes não leva esse cara. Olha a falha ali, né? Tinha 3 nossos, 3 defesas nossos. Mas foi no meio de campo só que ele Palmeiras driblou vai 3 tomar jogadores que gol, estão passando né? pro cara nas costas do lateral. Ó, Aí o deu um pique. Ó, se a gente falar todo mundo ao mesmo tempo, o espectador não escuta, hein? Fica uma bagunça. Aí, Ó. ó. Aí foi Aí um gol. Os caras deram a mesma qualidade que o Lua tem, né? Não, Bom jogador, né? Olha lá, ó, dancinha. Ele já tava homenageando o Valdívia aí, Aí né? vai pro Bobô. Olha, eu vou te falar De uma coisa. muleta! Quando apareceu assim, o Luan conseguiu o efeito suspensivo, eu falei, pronto, fudeu. Não, era o A Naná vai te pegar, hein, meu? Foi aqui, exatamente, eu vou apoiar aqui. Mas, poxa vida, foi o Luan que deu o terceiro, né? Pelo amor de Deus. Quer dizer, o Luan ele é mais criticado por fazer um gol para o Palmeiras do que o Arthur Olha, que fez o um gol Luan, contra. Silmar, eu vou falar uma coisa pra você. Se você prestar bem atenção no jogo, você vê o jogo do Luan, ele recebe as melhores bolas de jogo, é ele quem recebe. É coisa impressionante. Mas não sai com uma jogada. Mas eu tenho. Passagem que eu concordo com o São Paulo. Não sai uma jogada. Ele recebe as melhores. Ó, a Camila Vinturelli tá falando assim, nossa, esse tiozinho de bigode é mais corneta que eu, adorei! O Zidane tem um problema que ele é tímido só. Ele É. fala pouco. O Tom Ele não tem Leal, poder na comunicação. O Tom Leal tá falando, Thiago Real tá bem, por que não é titular? O Christian Roberto, vocês estão equivocados.
equivocados. Alex ainda joga muito. Joga, assim, na Turquia. Muito melhor que todos lá no Palmeiras que estão. Concordo que ele é melhor que muito Deixa eu dar dois mas pontos. Eu deixo eu dar 2 pontos. Só um parênteses. vocês não Só deixaram nem terminar o negócio da reunião, né? Você não deixou a gente falar. É, né? Eu não deixei. Ó, o programa hoje, o Isidoro tá aqui, vai até meia-noite, tá? Aí, isso que eu tô resumindo, né? Aí a gente teve na reunião um momento que assim, aí a gente alcançou o quórum por causa dessa ação e foi engraçado o seguinte, a gente viu o ex-presidente ligando para avisar, tipo, ó, pode vir porque já deu quórum. Aí começou a chegar a conselheira da antiga. Aí eles começaram a vir, porque a gente precisava de 144, 143 conselheiros comparecendo para a gente poder ter quórum. E nosso medo era esse, que o pessoal falasse para que eles não viessem e a gente não tivesse quórum para abrir a sessão. Aí seria uma vergonha, porque a mídia como um todo estava atenta a esse momento histórico do Palmeiras. Hoje eu não trouxe água. Aí a mídia estava atenta a isso. E aí a gente ia passar uma vergonha ali. E aí começaram a chegar, ia chegando um, chegando outro, e a gente fez esse corredor verde, fizemos o apavoro que a gente falou lá, eles assinaram. Aí deu quórum. Aí começaram a chegar os outros, aí deu 191 conselheiros presentes. E aí a gente começou, agora nós vamos votar para eleições com voto declarado ou voto secreto. Aí a gente começou a fazer. Então todo mundo, aberto, porque assim, eu vou lá, levanto e falo se eu voto sim ou não para eleição direta. Então primeiro vamos votar, voto aberto ou fechado. Então nós tivemos 188 para votar voto aberto, duas abstenções, não, uma abstenção e 2 contra o voto. Quem foram os contra? Um foi o Piraci. Jurídico e outro é o conselheiro. Que roubou a Salhades. Eduardo. Tem o nome dele. Que roubou a Salhades no Bisteiro. Será que foi ele? Foi provavelmente o Duda. O Duda? É. Dos Talheres? Exatamente. Duda dos Talheres de Prata. Exatamente. Entendi. Esse é o nível. E uma abstenção que eu não me recordo quem foi. Esses nomes a gente tem que gravar, porque teve nome que era contra a Arena na outra eleição e hoje está a favor da Tem que Arena. começar a divulgar. Eu já falei, tem que acabar o corporativismo, tem que divulgar os nomes dos ausentes, tá? E os que votaram contra a Arena. Aí vamos votar, aí no dia vamos votar as emendas. Aí fizeram um sarceiro lá, para falar bem a verdade. Deram um material pra gente lá para analisar, que não dava para entender se essa proposta era de um, se era de outro, e no quadro estava exposto de um outro jeito. Então você imagina, não ia sair uma bagunça, com o presidente do conselho totalmente perdido, que é o Vergamini. Ele não tem habilidade para conduzir a reunião. Aí você vê, chega um monte de coisa dessa para fazer com o pessoal que não é habitual a analisar contratos e tudo mais, ia sair um sarceiro lá, que nem o pessoal brinca. E aí falaram, então não vamos encerrar essa reunião, a gente votou pelas eleições diretas, foi unânime. Então foi unânime. Eu vou só fazer outro parênteses. Aí a gente tem que dar razão para quem tem, a gente critica, mas que eu sempre falo, a gente às vezes critica, temos que separar o pessoal do profissional. Pessoalmente eu não tenho nada contra as pessoas, agora algumas coisas a gente tem contra pelo que fez pro Palmeiras. Então, o Mustafa, por exemplo, ele estava lá. Tava. Entendeu? Então é essas coisas que a gente tem que falar, pô, o cara tava lá. Ele não Mas pode. o Mustafa nunca foi covarde. Sabe? Bunda mole pelo menos ele nunca foi. Ele pode ter tido vários erros aí, mas algumas coisas a gente tem que falar e a verdade é essa. O Mustafa Palmeiras caiu pra Série B, você vê ele entrando na perna do Telha Sul, ele nunca teve medo. Quantas vezes ele fazia do processo? Jamais vou defender ele, mas... Sabe, não é questão, é falar a verdade. Você querer aceitar ou admitir alguma coisa são questões diferentes. Mas lembrando um detalhe importante, que esse é o primeiro passo apenas, né? Porque as eleições diretas ainda têm alguns caminhos importantes, como a própria questão do filtro, certo, Tarso? Que é importantíssimo. A questão do período na qual o próximo presidente eleito diretamente permanecerá e se haverá reeleição. Outro ponto importante, que nós não podemos esquecer, a presença do sócio-torcedor. Porque o nosso plano torcedor, ele não é avante, ele é atraso.
ele não está desenvolvido. Ele é gerido por uma empresa terceirizada que não passa a administração ainda do tem clube. muitas coisas pela frente. Perfeito, mas já foi dando passo. um prédio começa-se pelos alicerces, e os primeiros passos são esses. Agora, é necessário, concordo com você, principalmente as alterações feitas dentro do próprio do Estatuto, que são importantes. A designação e, pelo menos, que haja uma pauta para que todos saibam que a Sociedade Esportiva Palmeiras começa caminhando da seguinte forma: planejamento, precisa ser isso, departamento profissional, dessa forma. Por exemplo, muitas modalidades que eram atribuídas ao clube, judô, basquete, futebol de salão, vôlei, tem até futebol de botão, futebol de mesa, que o Palmeiras é campeão nacional. Isso foi totalmente abandonado. É uma crítica construtiva a Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Ele, sabendo que a nova arena seria praticamente o ocupante de uma área, ele inaugurou uma academia de boxe. Então isso, na minha opinião, foi um contrassenso. Ele buscou uma alternativa, mas ele poderia ter colocado esse espaço em outro local. Uma sugestão, eu sei que é extremamente mal educada, mas essa lista, há a possibilidade de nós colocarmos algumas figuras das pessoas que sempre prejudicam o Palmeiras nos vasos sanitários dos diversos banheiros da nova arena. Assim nós podemos nos vingar dessas pessoas, inclusive com a face de muitas dessas pessoas. Eu sei que é chulo, que é baixo, mas é uma das alternativas. Eles atrasaram o clube em praticamente 20 anos, em 3, 4, 5 décadas. Isso muitas pessoas não se manifestam. Eu já estive na lista negra. Fui proibido de entrar no clube. Eu fiquei 2 anos fora do Palmeiras. Sim. Eu fui 2 vezes para a sindicância sem ser sócio. Exatamente. Sensacional. Não, era só fui para a sindicância. Então tem muita... Eu já tive uma vez, só rapidinho, numa que eu fui lá para a sindicância, né? Aí tava uma mesa assim, e tinha eu sentado na ponta, tinha um cara do meu lado e tal, um monte de gente assim. Aí os caras... comecei a falar, aí o cara ali do meu lado, ele começou a me esculachar, mas começou a esculachar. Aí eu falei, ué, o que está acontecendo aqui, né? Eu falei, pô, eu sou para ficar sócio, e ele começou a me esculachar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, quem é o senhor, né? Eu falei, é. Eu falei, eu sou o presidente da sindicância, o meu nome é Gilberto Regina. Eu falei para ele, para mim o senhor é Gilberto de dia e Regina de noite. Aí eu falei assim, a mediocridade do Palmeiras começa aqui, nessa mesa aqui, a gente tá vendo, aí eu esculachei. Então a gente, lá no Palmeiras, eu estou voltando ao início. O que anima a gente é esse pessoal novo que está chegando, tá? Esse pessoal novo. Porque esse pessoal que está no Palmeiras há mais de 40, 50 anos, eles foram bons lá atrás. Eles fizeram o Palmeiras campeão, fizeram as academias. Há 40 anos atrás eles eram bons. O Palai era bom há 40 anos atrás, o Mustafa era bom, o Delamon lá atrás. Agora eles não são mais bons. Acabou. E a vida é um ciclo. Tem que profissionalizar. Às vezes acabou. E é isso que, então, nessa próxima que vai ter agora, não sei quem é que vai ser aí o presidente ou quem vai sair, enquanto não houver as diretas, o Palmeiras tem que fazer assim, por exemplo, faz uma coligação, junta lá, quem vai ser? O presidente pode ser o Tirone mesmo. Não importa. Então, por favor. Não, pode ser. Põe o Tirone de presidente, só um exemplo, ou pode ser o Zé da Esquina. Diretor de futebol, quem é? A gente vai colocar o Mário Giannini. O Mário Giannini, por eleição, diretor de futebol, um cara bem quisto, todo mundo gosta dele. Ele teve um problema na época do Mustafa, que ele falava para ele, Mário, você vai se danar por causa do Mustafa. Mas ele é um cara, vocês sabem que ele é boa gente, todo mundo gosta dele. Mas, isso é uma ideia. O Mário Giannini é o diretor de futebol. A gente não precisa dar nomes aqui, Eduardo. Não, é só um X, exemplo, mas põe um X, Y, mas não X. dá nome, porque assim, senão vamos falar, a família tá apoiando, mas você tá dando exemplo, o pessoal vai... É que com essas pessoas a gente acaba dando nome. Então vamos lá. Então vamos supor, o Zé da Esquina é o presidente do Palmeiras, no consenso. Colocou o X de diretor de futebol, tem que contratar um cara tipo Marco Aurélio Cunha, Brunoro, aquele Eduardo Calil do Atlético Mineiro, o Maluf, o Maluf, aquele que era o Bebeto de Freitas, cara assim, profissional. Tá? Você coloca o diretor nomeado e o profissional. Então, ele está resolvido. O diretor de marketing vai ser o Z, aí você tem que contratar uma empresa
profissional. Ou o Palmeiras montar uma empresa, o Palmeiras tem capacidade. Mas de montar, não tem, Diego. Não, o Palmeiras Infelizmente, tem. Não tem. Claro Aqui, tem. ó, a gente não Claro tem. que tem. Você tem que ter um diretor que consiga gerir um negócio. Não tem agora, mas não tem um você pessoal. tem nome, sim, você pode colocar um cara para o Palmeiras pode ter uma empresa dele de marketing. O Palmeiras precisa terceirizar uma coisa. Tem que Porque o Palmeiras profissionalizar. você está confundindo profissionalizar com terceirizar. Não, profissionalizar. É gestão do Palmeiras com profissionais dentro. Expressou errado. Profissionalizar. Terceirizar não. Profissionalizar. Você contratar um profissional da área. Isso. A área administrativa, você vai colocar o ciclo na área do departamento administrativo, aí você contrata um administrador profissional da área para ajudar. Você entendeu? Não, porque infelizmente o nível do Palmeiras, queira ou não, a gente está lá dentro, é baixo. Se a gente for O nível do Palmeiras levar é baixo. a ferro- Não tem pessoas competentes para assumir determinadas Se a gente for levar ferro e fogo, vai ter gente que vai sair algemada de lá. Ah, isso é Com verdade. certeza. Isso é verdade. Sabe, a gente tem coisas ali que... E o 23, o negócio do Belo do 23 já não vai dar em nada. Não, com certeza. Isso daí Eu não vejo esperança. No dia 19 de setembro, compareceu o Paulo Serdã. Ele trouxe documentos importantíssimos, nos quais foram foram apresentados contratos na questão da gestão de Luiz Gonzaga de Melo Beluso e Gilberto Tipuno na questão dos pagamentos. Ocorreram que os documentos são verídicos, inclusive porque demonstram todos os valores, pagamentos com cheques e outras movimentações financeiras. são imorais, não são ilegais. Exatamente. Há um termo interessante na justiça que é uma prova concreta e não circunstancial. Se o clube precisa ser feita uma asepsia, uma limpeza completa, alguns comentários que eu vi nas outras mídias palestrinas era sobre a questão que foi inadequado isso. Mas quando é adequado colocar o clube em ordem? Em 2050, quando já não vai existir mais Perfeito, o Palmeiras está sempre esperando. É? Ah, não, agora não é Agora não é momento. momento. Agora não é Maternidade. momento. Agora, não é Cláudio, momento. tem certas coisas assim. Eu tenho esses documentos também, eu consegui esses documentos, o Piraci me forneceu, ele falou aqui na mídia que ia me passar e eu tenho esses documentos também. E tem ali uma empresa que apresentou o conselheiro Furlan, o Júnior, ao Palmeiras e ela recebeu um comissionamento disso. Então, quer dizer, se ele é conselheiro, o que essa empresa tem que apresentar a ele para o Palmeiras? Essa comissão, então, é irregular. Está ali, passada. Tá. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser investigada, vai ter que ser apurada. Então, e disso tudo, é muito rabo preso. Tá? Sim. Porque uma hora eles são situações, uma hora eles são oposições. E por que nem o Piraci, por exemplo? O Piraci, segundo me consta, que eu falei com ele pelo telefone, ele também já tinha esses documentos. Por que ele não tomou uma atitude anterior? Esperou o Paulinho vir aqui para divulgar lá na Jovem Pan, para depois agora estar lá no Ministério Público, que já cataram a denúncia do Ministério Público. Então, Mas eu posso comentar um detalhe? É. Se você fizer uma avaliação, são dados importantes. Significa que houve uma sangria do dinheiro do Palmeiras. E o Palmeiras não teve êxito na gestão, correto? Há um ponto importante, principalmente sobre a questão de saber e dar nome aos bois, é a responsabilidade. Se você não conseguir estruturar o clube para que pelo menos resolva esses problemas, você vai recorrer aos mesmos erros de 10 e 20 anos que vem ocorrendo isso. Nós estamos mantendo uma situação que é caótica. Se você tem um tumor, o médico normalmente faz uma cirurgia e tira o tumor até pela raiz. Se você tem uma lesão e é retirado esse tumor, você ainda continua vivo. Se você esteticamente não fica bonito, mas fica saudável. No Palmeiras é o oposto. Nós estamos engordando os cânceres. Mas é por quê, Cláudio? Aí volta ao que eu falei agora anteriormente. Como existe muito rabos presos, Sim. existe aquela... Troca de favores. Correto. Então, o primeiro passo que foi dado, nós vamos ter que fazer uma limpeza, nós temos que fazer uma... Mas aí é que nem o Palazzi falou, é uma verdade. Tem que varrer a sala, mas não tiraram todo o lixo. Exatamente. Tem que fazer uma limpeza geral. Sim. Tá? Tem que fazer uma limpeza geral. E isso a gente... Aí não é o momento, né? Por quê? Porque o Palmeiras estava disputando para não cair. Falei pra você, ó, o Fred tá comentando aqui, ó.
Falar que Mário Giannini, que sempre se aproveitou do clube, é um exemplo para diretor de futebol, é demais. Eu falei pro Isidoro, isso daí foi um exemplo, foi um nome que ele citou. Eu não entendi tudo errado. Quem que falou? Não, o Fred. O Fred, presta atenção. Ó, e o Fred tá falando aqui, ó. Fala pro Isidoro que foi tudo armação. O Piraci enviou os documentos pro Serdão divulgar. Agora devemos perguntar, a quem isso favorece? Não foi. Mentira. Quem que falou isso aí? O Fred. Não, Fred, obrigado por informar a gente, viu? Ô, Fred, você tá bem informado. Você é o cara, hein, Fred? Você sabe mais do que uma matemática esquisita. Uma mais Pergunta uma onde ele é, o Fred. Pergunta onde ele é. O Fred é sério. Fred. Essas informações que a gente não sabia. É o Flintstones. Bom, vou começar aqui. Tá na idade da pedra também. Diegão, seu boa noite. Já? Já, meu. Tão Passou cedo, rápido tão hoje. rápido. Pode falar. Vamos deixar ele Isidoro monopoliza aqui, né? Boa noite a todos. Péssima recordação da humilhação que a gente passou. Podia ser pior, Morumbi. né? Não foi pior porque o São Paulo tirou o pé, eu não consegui falar com a hora do Alex, só o que eu acho assim, o Alex, eu acho que ele agregaria sim no elenco, mas nem de perto ele seria o Alex quando sabia jogar. Mas ele seria um jogador profissional, jogaria pouco mais que o Correia joga hoje em dia. Mas jogar mais. Seria um Edmilson novo? Não, acho que ele tem um Não, pouco mais não de chegava, bola. Não, minha opinião. Só que eu acho que um absurdo é o torcedor fazer todas essas ações pedindo o Alex de volta. A nossa instituição. Como se ele fosse a solução. Não, a instituição Palmeiras é muito maior que qualquer pessoa e que dirá o Alex. Então, um absurdo qualquer pessoa fizesse essa campanha Volta Alex, como se fosse o Marcos da ressurreição do Marcos, é um absurdo. Tá? Mas gostaria que ele voltasse. Essa semana tem uma importância histórica para o clube, eleições diretas agora. Foi de uma importância que a gente não consegue nem mensurar agora e é uma coisa meio abstrata, a gente consegue estar descrevendo pra gente mesmo como isso é importante. Só que daqui 10, 20 anos a gente vai saber o que aconteceu na segunda-feira passada, foi um dos dias mais importantes da história do Palmeiras. Uma coisa muito importante mesmo. Assim como a aprovação da Arena. Isso, foi. São pontos que foi. É que assim, é muito vago você falar isso. É muito esquisito você falar isso, mas só que a aprovação das diretas foi muito mais importante até do que o título da Copa do Brasil. Com certeza. Tá? Só que assim, que não dá o mesmo impacto. Só que o palmeirense não tem noção do como isso vai ser importante para o clube. Para também tirar o poder ranço, das pessoas, né? o ranço, aquele sistema feudal que tinha no clube. Uma boa semana a todos e vamos torcer para quinta-feira a gente ter um feriado legal e eu vou parar na quadra lá, encher um pouco o saco. É isso aí. Não, você vai falar, não, que surpresa. Isidoro. Antes, só para finalizar, o Cláudio falou uma coisa que é verdade, que é sobre nunca é o momento, né? Tem que esperar. É o momento inadequado. Então eu vou pedir para a torcida do Palmeiras, que eu não gosto de criticar, eu acho que pelo sofrimento que a gente tem tido ultimamente, mas eu acho que também agora não é o momento de ficar pedindo o jogador, tá? Porque já que o Palmeiras está aí na reta final e ele precisa de todos esses caras que estão aí, que ele está na mão deles, tá? Nós estamos refém deles. Ou a gente é contra, não é? Nós estamos na mão dos caras e tem muito jogador aí que vai acabar o contrato em dezembro e está sem comprometimento nenhum com o Palmeiras. Então, é essa que fica a questão também. Então, eu acho que não tem que ficar pedindo o Alex agora para fazer qualquer movimento, porque eu acho inadequado. Temos que torcer e nos unir para ganhar de times do nosso nível, que infelizmente é ganhar do Curitiba, ganhar do Náutico, ganhar do Bahia, mesmo fora, depois ganhar do Cruzeiro aqui, ganhar do Atlético Goianiense e ganhar do Botafogo, tá? Porque quando a gente enfrenta times que é acima do nosso nível, a gente perde do Atlético, perde do Vasco, perde do Grêmio, perde do Fluminense, até perde do Bahia. do Bambi, e infelizmente a nossa realidade é essa. Deixa eu só antes de ir embora, o Leandro quer mandar o tchau e o Amaury também aí. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite. E um abraço a Luchine Cobato da minha parte. Tchau. A Bruna tá pedindo pra mandar um beijo pra ela. Beijo pra Bruna. Amaury. Boa noite. Hoje eles cederam o lugar aqui pros convidados. Eu vou mandar um beijo pra Roberta também. O pessoal quase não fala. Vinha com aquele. Silmara, seu boa noite. Bom, boa noite. Eu espero que realmente essa direta já do Palmeiras resolva, pelo menos inicialmente já uma boa parte dos problemas enfrentados. E o meu pedido vai para os jogadores, que eu acho que é pedido de todo jogador. Honrem a camisa do Verdão, porque não é um time qualquer. É um time que vem aí há
Meninos, quantos anos? 98 anos. É um senhor que merece respeito, por favor. Boa noite, boa semana. É isso aí. Cláudio, boa noite. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade. E o único detalhe que o Palmeiras tem é que o Palmeiras não tem títulos inéditos. O Palmeiras precisa de atitude. E a atitude é principalmente dos torcedores e principalmente de diretores, secretários, conselheiros. A atitude é a vergonha na cara. 98 anos que não podem ser jogados no lixo. Muito obrigado novamente e boa noite a todos. Obrigado a vocês pela participação, pela vinda. Diegão, venha mais. Isidoro, venha mais também. A gente está aqui sempre atendendo toda a torcida palmeirense. E a gente fica muito contente de ter participado e de ter informado, né, a torcida palmeirense de lá do Conselho, porque é interessante. É interessante a gente ver assim o pessoal de outras, né, de Transamérica, o Leandro Boldaquian, um abraço pro Leandro, o pessoal da ESPN, todo mundo, siga o Família Palestra, porque eles estão dando informações em tempo real da reunião do Conselho. E já é uma prática. Toda a reunião do Conselho a gente está fazendo isso. Fala pro Fred fazer a pauta do programa de semana que vem também. Aí. E me diga as informações de você. E o Green Force está falando, esse programa está muito curto, a gente vai ter novidades aí, aguarde. Esse tem o nome perfeito, né? Por saber. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado à produção que está lá já fazendo pauta para o próximo programa. Amanhã a gente vai ter gravação, o pessoal já está desenvolvendo. E semana que vem a gente está de volta, mesmo sendo feriado, tá? A gente vai estar aqui. Um grande abraço e uma boa semana e vamos lá. Tudo de bom para vocês. O joinha em homenagem ao Diego lá. Valeu.